Último programa do ano, chega a hora de fazer um balanço político da atividade em 2021. Para falar a respeito da política, está aqui conosco o cientista político Eduardo Magalhães. Professor, muito obrigado pela presença mais uma vez. Bom, qual o fato político, na sua opinião, marcante neste ano de 2021? Não ter havido um golpe de Estado. Durante um período longo, eu pensei que nós estávamos na iminência de uma tomada do poder pelo presidente Bolsonaro. Esse é o fato mais importante. Infelizmente não aconteceu. Por que não teria acontecido, professor? Porque nós já crescemos muito como um país democrático. Não existe mais espaço no Brasil para uma tragédia como a tomada do poder através da força. Simplesmente por isso, o Brasil avançou muito como uma democracia. E as nossas instituições estão muito fortalecidas, mesmo com as dificuldades que temos com uma pessoa muito autoritária como é o presidente Bolsonaro. Professor, a classe política tem reclamado bastante da ingerência do Supremo Tribunal Federal em ações e em questões do Executivo e também do Legislativo. O que acha a respeito disso? Eu também acho que o Supremo Tribunal tem ocupado um espaço que deveria ser ocupado pela Presidência da República. Quando o presidente titubeia e não tem uma noção exata do que quer ou do que o país precisa, alguém vai ocupar esse espaço. E como nós transformamos o Supremo Tribunal no agente da política brasileira, no protagonista de todas as ações do Brasil, o fato deles se darem conta de que tem esse prestígio, eles usam esse prestígio. E se tornou o poder moderador do Brasil hoje o Supremo Tribunal. O que a Constituição de 824 criou, hoje se realiza nesse tribunal, como está formado hoje, com as personalidades que nós temos, cada um mais ansiosa pelo uso da ribalta. Então, quando você se transforma num artista, numa celebridade, numa estrela, você gosta de permanecer com as luzes da ribalta. Que implicações, professor, isso pode ter para a democracia? Terríveis, porque você tem a pior ditadura é a ditadura do judiciário. Dizia Rui Barbosa isso. Não sei se foi Rui Barbosa, mas agora estou repetindo Rui Barbosa sem saber. Mas essa é a pior ditadura. E há juízes ali que têm essa sensação de que eles são os donos da verdade aqui no Brasil. São muito capazes, muito competentes, muito bem preparados intelectualmente, o que há de melhor. E eles já se sentem muito bem com esse novo papel de maior autoridade brasileira, de ditador dos caminhos a serem seguidos pelo Brasil em todas as áreas. Esse é que é o pior, em todas as áreas. Não são só nas áreas constitucionais ou jurídicas, são de comportamento humano, de preferência, de trabalho, de tudo eles têm uma opinião que deve prevalecer, ainda tem esse detalhe. A opinião deles é realmente suprema. É a última? É a última, pois é o superior, é o que vocês não têm nenhum acima deles. Você não pode ter um judiciário com tanta exposição de mídia como o nosso. O judiciário ele tem que manter a sua reserva, ser discreto nas suas atividades, porque senão ele se envolve com o meio ambiente, com o meio político, com o meio econômico, com o meio financeiro. E olhe, Flavinho, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos, você não sabe quem são os juízes, porque eles não aparecem em nada. Quando eles aparecem, é uma decisão muito importante para o país, que eles fazem como um todo. Como um todo. Tanto é que as sessões do Tribunal dos Estados Unidos não são gravadas, porque existe muita coisa que só interessa a eles até que eles cheguem a uma conclusão.
Não se admite que você pense que aqueles ministros se odeiam, e se odeiam. O ódio que havia contra o ministro negro, que teve Joaquim Barbosa, era uma coisa que doentia. Então, por que nós sabemos isso? Porque eles são expostos à televisão e rádio o tempo todo. Não pode ser. Ali é um tribunal para tomar decisões e depois... Não é para discutir, porque não é um ambiente democrático. É um ambiente democrático para eles, mas não para nós. O nosso se transformou nisso. Professor, uma das decisões mais polêmicas recentemente do STF foi exatamente restabelecer os direitos políticos do ex-presidente Lula. Eu lhe pergunto, que efeito isso está tendo ou vai ter na política brasileira? Vai ter um efeito terrível. Terrível não, um efeito violento. Porque o Supremo Tribunal diz que ele é um homem inocente como o outro qualquer. É anulada e é esquecido todas as acusações contra o presidente Lula desapareceram pela decisão do Supremo Tribunal. Então você não tem como criticá-lo porque você é inocente até que seja provado que você é culpado. Então isso foi um presente de Natal para o presidente Lula antes do Natal. Agora, o fato dele ter esse presente e usá-lo é muito difícil, porque não anulou a imensa rejeição que o Lula tem, inclusive acoplada a essa possibilidade dele ter sido culpado dos crimes pelos quais ele é acusado. Para muito brasileiro, ele é um delinquente. Isso não vai desaparecer. Não vai desaparecer. E como fica o cenário para 2022 em termos de eleição presidencial? O cenário, Flávio, nesse momento é óbvio que há uma liderança de opinião pública a favor do Lula. Porque o Lula é o novo de hoje. O Lula foi eleito a última vez em 2010. É muito tempo que ele passou desconhecido e quando aparecia era num aspecto negativo. Então o Lula tem que trabalhar muito para manter parte do prestígio de 80 e tantos % que ele tinha quando saiu da presidência em 2010. Isso é quase impossível, se não foi possível. No caso do presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro tem um apoio que todo presidente tem. O presidente Bolsonaro deve ter aprovação de perto de 30%. E esses 30% significam entre 25% e 30% do voto. Mas com 25% e 30% do voto você não ganha eleição. O que é que significa? As pessoas que vão fugir de votar no Lula ou no Bolsonaro não vão votar um no outro. Quem sai do Lula não vota no Bolsonaro. Quem sai do Bolsonaro não vota no Lula. Isso significa que esse é o momento perfeito para uma terceira via. Seria Sérgio Moro essa terceira via? Não necessariamente, mas será uma terceira via. Porque o Sérgio Moro tem que ser um candidato mesmo independente. Ele não pode ser um candidato inimigo ou adversário só do presidente Bolsonaro. A terceira via é uma opção diferente de tudo que é ofertado pelos dois que formam a primeira via. Não pode ser uma pessoa contra Lula, nem contra Bolsonaro exclusivamente. Tem que ser uma opção do povo, uma oportunidade que vá negar todos os aspectos negativos, tanto do Lula como do Bolsonaro. E o que é que o senhor acha dessa aliança do Lula com o Geraldo Alckmin? Eles que foram adversários no passado bastante recente. Eu vou aqui fazer um esforço para não pensar como um velho tucano, né? Eu acho que não é uma boa ideia para o Alckmin, pelo prestígio, respeito que ele tem em São Paulo, no Brasil, entrar numa situação em que ele vai ser segundo violino. Se ele fosse candidato a presidente e o Lula vice,
tudo bem. Mas ser candidato a vice de uma pessoa que não vai dar espaço a ele se ele for eleito vice-presidente da República. No fim de carreira, você recomeçar como vice-presidente da República numa situação tão delicada como essa que nós vivemos no Brasil, não é uma boa ideia. Professor, cenário local, qual o fato político a destacar em 2021 aqui em Alagoas? A ousadia do prefeito JHC de permitir que os alagoanos considerassem a possibilidade dele ser candidato a governador do estado. Por que ousadia, professor? Porque é ousadia e maldade. Ousadia porque ele pensar que depois de ter sido eleito prefeito da capital há tão pouco tempo, ele pode deixar a prefeitura e ser recebido de braços abertos para ser eleito governador do estado é uma ousadia sem limite. Não só pela ousadia de tentar ser eleito, se fosse um cargo que fosse alguém já chancelasse o cargo, não, ele tem que disputar uma eleição difícil com outro candidato. Então, essa ousadia é sem limite. E o outro é não analisar verdadeiramente a realidade do estado de Alagoas. O prefeito não é conhecido no estado de Alagoas. Ele é um prefeito de Maceió. Mas ele foi deputado federal com a maior votação do estado. Sim, não significa que ele tinha uma... Eu trabalhei para um deputado federal aqui e decidimos que só precisava trabalhar em 10 municípios para ele ser eleito deputado federal. O sistema político brasileiro, com esse distrito, grande distrito, você tem essas situações completamente peculiares, né? Você tem 10 municípios e é o deputado federal mais votado. Quanto ao governador Renan Filho, o senhor arrisca dizer se ele fica ou se ele sai do governo? Eu acho que o governador é candidato ao Senado da República. Todo o trabalho que ele fez, por sinal, um bom trabalho, um bom governador, foi feito no sentido dele ser eleito senador da República. O objetivo dele não é esperar 2 anos sem mandato para disputar outra eleição. E ele vai ter chance, na sua opinião, de fazer o sucessor, de eleger o futuro governador do estado? Ele não vai fazer porque ele não preparou um sucessor. Mas aí, olha, não há quem entenda a política de Alagoas, porque não houve nenhuma intenção de preparar um sucessor. A mesma coisa que aconteceu com o Theo. Não houve uma tentativa mínima de se escolher um candidato para suceder o Theo em 2014. Nós temos a mesma situação agora. Por quê? Porque a decisão final é do próprio governador do estado. Não é um sucessor que ele tivesse criado durante 3, 4 anos. A situação, a preocupação do governador Renan Filho é se as alianças que ele fez com muita competência e muito trabalho e muito serviço vão ser mantidas. Nós já tivemos aqui um governador com o apoio extraordinário do interior, da maioria dos municípios, para a eleição, que foi o governador Manuel Gomes de Barros. Um bom governador, com o apoio total, fechado, dos prefeitos, e perdeu a eleição. Porque na hora do voto, os prefeitos não se dedicaram da mesma forma. A mesma coisa pode acontecer com o governador Renan Filho, que foi um governador, como foi um bom governador, o governador Mano. E quem teria, na sua opinião, as maiores chances hoje de se eleger governador de Alagoas? Para dizer a verdade, não tem ninguém com chance pelo mérito, ninguém. Você tem candidato, o senador Cunha, Rodrigo Cunha, deverá ser candidato ao governo do estado e será um candidato forte, mas um candidato forte de 30%, 40% do voto. 40% do voto não ganha eleição. Aí você vai ter uma eleição sem um vencedor de 50%, vai ser um segundo turno de pura negociação. Flávio, a eleição de governador de Alagoas está sendo decidida agora,
nesse momento, na Barra de São Miguel. A eleição de governador de Alagoas está sendo decidida, nesse momento, na Barra de São Miguel. Não somos nós, os eleitores, que vamos decidir a eleição. São os donos do poder de Alagoas, de todos os lados. Não é só um lado, são todos juntos. São todos juntos, fazendo as mesmas festas, tomando as mesmas bebidas, discutindo as mesmas coisas, que vão decidir quem será o próximo governador de Alagoas. Nós apenas daremos a chancela do voto na urna no dia 2 de outubro. O senhor acha, por esse raciocínio, que Rodrigo Cunha, sendo candidato, seria forte para estar no segundo turno? Para o quê? Para estar no segundo turno? Não, ele vai para o segundo turno. Ele vai para o segundo turno. Primeiro porque ele está sendo um bom senador. O negócio é que o Rodrigo Cunha tem um perfil muito baixo. Perfil baixo não significa que você é baixo. Perfil baixo é uma palavra técnica de política que significa que ele não gosta da ribalta. Ele não gosta de usar as luzes, ele não gosta da televisão. Ele é muito reservado, muito tímido. Então, mesmo nessa timidez, ele faz um trabalho tão bom como senador, e um trabalho de mídia muito bom, que ele será um candidato muito forte a governador do estado. Com chance muito grande de ganhar a eleição no segundo turno, pela capacidade de articulação que alguns dos auxiliares não são nem auxiliares, das pessoas que apoiam e são ligadas ao Rodrigo, terão um papel muito grande no segundo turno. Ok, nosso muito obrigado ao professor Eduardo Magalhães, cientista político, pela sua presença aqui em Conjuntura. Desejamos a ele, a você, telespectador, um feliz 2022. O programa Conjuntura é um oferecimento de Cooperativa Pindorama. Ninguém é forte sozinho.